A paz do Senhor, povo de Deus. Esses dias me perguntaram como fazer um esboço, então nesse vídeo nós vamos fazer junto um esboço sobre oração. Eu postei uma foto de uma mesa cheia de esboço, aí gente me enviou, mas eu não consigo fazer. É algo bem simples. Vamos fazer um junto então. Eu escolhi o texto aqui de Lucas 22, versículo 39. A oração do Getsemane, ou Jesus no Getsemane. Então nós vamos ver os pontos importantes. A primeira coisa para você fazer um esboço é você ler no mínimo 3 vezes o texto. Diz assim, ó: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orais para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em sangue, que corria até ao chão. E levantando-se da oração, foi com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, esse é o texto que nós vamos fazer o esboço. Mas é importante você também ler uns 2 textos antes e depois, para ver como aconteceu a mensagem, qual o fim dela, como se concluiu. Então, para fazer um esboço, você vai ver o que chama atenção no teu texto e você vai anotar isso. Você pega um papel e vai anotar. Primeiro, aqui fala que Jesus, ele foi como costumava. Então, Jesus, ele era acostumado a orar. Então, se nessa pregação eu quero falar sobre oração, eu vou falar primeiro disso, que Jesus, ele costumava orar. E aí, você que gosta de ler vários livros, quando você falar a palavra oração, vai vir na sua mente frase de oração. Por exemplo, tem um livro do pastor Lúcio Barreto que diz que a oração não é o último recurso dos desesperados, mas sim é a primeira ação dos avivados. Então essa já é uma frase que eu posso colocar na minha pregação. Aqui fala que Jesus costumava orar. Aí eu vou lembrar na Bíblia qual outra pessoa que também costumava orar. A Bíblia fala que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Então era acostumado, ele pegava, subia no quarto dele, que tinha uma porta pro lado, uma janela para o lado de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel não orou na cova. Daniel apenas colheu o resultado da sua oração. Então eu vou falar aí sobre ter uma rotina de oração. A Bíblia diz mais, que os discípulos seguiram Jesus para orar. Então aqui a gente pode tirar outro tópico. Você é uma pessoa que é um exemplo de oração? Se ninguém pede a nossa oração, significa que nós não somos vistos como pessoas de oração. E o segredo de um ministério bem desenvolvido não é eloquência, não é pregação, não é nada. É sim orar. Você tem que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de oração. Então a segunda pergunta que você pode destacar é essa: você é um exemplo de oração? A Bíblia diz dessa maneira: várias pessoas oraram e aconteceram resultados. Então você pode enfatizar sobre isso, o resultado da oração. A terceira lei de Newton diz isso, que toda ação gera uma reação. E na oração, toda oração gera um milagre. Para você ter uma pregação boa, é bom que a sua pregação abranja todos os tipos de pessoa. Então no seu culto vai ter pessoas que é a primeira vez que está na igreja, vai ter pessoas que conheçam a Bíblia, vai ter quem sabe professor. E eu procuro fazer isso, alimentar um pouco cada tipo de pessoa. Eu não vou ter uma pregação que vai somente para pessoas que estão ali faz 10 anos na igreja, conhecem a Bíblia, não. Eu tenho que falar uma coisa simples que uma criança vai entender. Jesus tinha isso, Jesus tinha momento que ele usava uma palavra mais difícil, uma explicação mais difícil, mas qualquer criança também podia entender a mensagem dele. Então é bom você oferecer um alimento que vai servir para cada um. Diz assim também: orai para não entrar em tentação. Aqui a gente pode aprender isso. A tentação todos nós vamos sofrer, mas oração serve para a gente não entrar na tentação. Então a tentação pode chegar perto, pode vir, mas a gente não pode entrar. A única coisa que nos dá força para fazer isso é a oração. Diz mais: passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então a oração nos ensina que dá isso, dá força para nós fazermos a vontade de Deus. E daí você vai pegar os outros versículos da sua cabeça que vai confirmar isso. Por exemplo, Provérbios 16:1 diz assim, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a oração, ela nos dá força para viver isso. Então na sua pregação você vai falar quais as consequências da oração, e esse aqui vai ser o principal texto da Bíblia, mas eu vou usar outros para confirmar essa ideia. Então isso de pregar dessa maneira, falar os versículos que vem na sua cabeça, não é certo. Então você tem que, depois da sua pregação, perguntar:
eu falei sobre o que? A pessoa não vai lembrar da sua pregação inteira, mas ele falou sobre a oração no Getsemane. Ele falou sobre o que faz a oração. O que mais chama atenção nesse texto? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para confortar. Você vai sempre falar sobre Deus, sobre a sua obra. E nós, quando oramos hoje, não temos um anjo para confortar. Nós temos o próprio Espírito Santo, né, que foi uma promessa. Aí você vai também agregar o seu conhecimento sobre o Espírito Santo. Por exemplo, algo que me chama a atenção. O Espírito Santo, ele é uma palavra que vem do grego paracletos, significa advogado ou consolador. Então você vai enfatizar isso, que o Espírito Santo ele consola, ele vai advogar as nossas causas, vai falar sobre isso. Vamos lá, a Bíblia diz dessa maneira, que Jesus ele orou intensamente até que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então é bom você ter um estudo um pouco a mais, você um pouco mais fundo. Eu fui estudar sobre isso. Isso se chama hematidrose. A pessoa está numa situação muito difícil, assustada, aí abre os poros delas e a gota sai em forma de sangue. A pessoa ela tem que estar numa situação terrível. Isso aconteceu com Jesus. Então a Bíblia diz que depois que Jesus começou a sangrar o rosto, de tanto orar, ele parou de orar então. Aí você faz uma pergunta, quando você para de orar? Será que é quando começa a doer o seu joelho? Jesus parou de orar quando começou a sangrar. Então nós temos que ter uma rotina de oração e uma oração intensa também. Então a Bíblia diz que os discípulos estavam tristes e dormiram. Jesus ele estava triste e foi orar. Mas olha a diferença, lendo lá na frente você vai ver. Jesus antes estava orando. Quando os soldados vieram prender Jesus, Jesus agiu espiritualmente. Pedro estava dormindo. Quando os romanos lá, os soldados vieram prender Jesus, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de Malco. Então a oração nos ensina isso. Quando eu oro, eu sou espiritual. Quando eu não oro, eu sou carnal. Pedro não orou, ele agiu com a carne. Jesus orou e agiu com o espiritual. Então isso aqui tudo eu anotei. E na pregação eu vou falar isso. Né? O Espírito Santo sempre vai nos dar direção. É normal você falar coisa que você não esperava, mas cuide para não sair do foco. Começar a falar sobre oração, aí você vai para arrependimento, aí você vai para humildade, aí você prega a Bíblia inteira, no final ninguém entendeu nada. Então anote, estude, leia muito, leia. Nós somos a soma das nossas experiências. Aí na sua pregação você pode usar exemplos de oração que deram certo, de oração que foram respondidas. Tudo o seu testemunho vai agregar. Nunca vai substituir a palavra, vai agregar a palavra à sua pregação. Então tenha calma, prepare e é tranquilo, porque é o Espírito Santo que nos vai dar sabedoria. Mas leia, não tenha preguiça de ler, de sentar, de ficar 2 horas preparando um esboço, porque Deus ele vai usar a nossa sabedoria. Na hora da pregação não vai surgir palavra, Deus vai usar aquilo que eu me preparei. Então se prepare, isso aqui é um esboço, tá certo? Então que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor Jesus.